Saudamos a presença e digo uma vez mais de Hilda David nesta nossa casa e na Capela do Rato. A inspiração e a criatividade de Hilda David estão bem visíveis ali no painel do Pentecostes. É da sua autoria. Contemplando o seu e o nosso painel do Pentecostes, podemos pressentir no movimento das cores o vento impetuoso e o fogo do Espírito. E cada um de nós pode imaginar-se envolvido e arrastado por aquele fogo, o fogo do Espírito, que continuamente renova a Igreja. Hilda David, aqui conosco, é uma das mais destacadas representantes da pintura portuguesa contemporânea. A literatura oferece-lhe inspiração. Pela sua mão, o texto literário, escrito ou lido, traduz-se em imagens, dá a saber. E diz, não existem imagens sem livros. E quantos de nós, ou todos, não imaginamos através da leitura? E a Hilda imaginou um pouco mais. Através da leitura, imaginou e representou pintando. Bebe da inspiração de João da Cruz, Goethe, Eliot, Maria Gabriela Lansol, Mário Cesarini. Mas também, ou sobretudo, atrevo-me a dizer, do texto bíblico. A palavra bíblica que começou por ser proclamada para ser ouvida e depois se traduziu em escrita para ser lida e proclamada, também oferece uma visão. E o livro do Apocalipse é precisamente visionário em tantas imaginações que nos oferece. Numa iniciativa com José Tolentino, Hilda David ilustrou a nova edição, em 8 volumes, da primeira tradução da Bíblia para a língua portuguesa de João Ferreira de Almeida. Hoje, mais do que conversar com livros, sem os esquecer, conversa com Maria João Avilés. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Padre António. Agora, com sua licença, e de novo, boa noite a todos. Hilda David, se soubesse o prazer que é para mim conversar consigo, já não conversávamos diante de um gravador ou diante de público há um tempo. Olhe, eu gostava de começar não pelo princípio, não cronologicamente, mas por uma ideia que eu sempre tive em relação à sua pintura e quando olho para ela, é que seja de, mas a Hilda é que dirá se eu estou certo ou não, é que seja de que época for, parece muitas há uma poesia, uma espiritualidade, um halo de divino que me parece escorrer da tela cá para baixo, para nós. A Hilda revê-se de algum modo neste meu olhar de pura leiga. É difícil de coincidirmos, naturalmente. Sim, mas eu tenho a ideia de estar a ler poesia também enquanto vejo às vezes um dos seus quadros, de poder estar a rezar também enquanto vejo um dos seus quadros. Deixa-me mais para lá do que para cá. Não sei, talvez porque quando se desenha, penso que pode não ser só uma experiência minha, quando se desenha ou quando se pinta... Tem que ser um bocadinho mais alto. Se, assim ouve-se melhor? Quando se desenha? Sim. Ou quando se pinta... cria-se uma
clima. Sim, um clima de concentração, em alguma ideia, em alguns textos, em algumas paisagens, em algumas memórias, que podem transmitir depois essa ação de espiritualidade, de algo que nos interpela mais espiritualmente. Sim, talvez sim, porque é sempre uma surpresa para quem está a desenhar, porque o que pode aparecer. O que aparece é sempre uma surpresa, mesmo que se controle ou que não se controle. Há sempre um lado e pode-se ficar muito contente ou muito descontente e depois voltar lá, mas há uma... Não sabemos o que é que aparece. Há uma incerteza e um medo, um medo bom às vezes, sim. Mas talvez seja isso que pode depois transmitir esse lado de... A Hilda nasceu no campo, em Benavente, numa terra pequena, provavelmente com pouca gente, onde foi, julgo eu, fortemente influenciada pela paisagem, onde cresceu, e cujas imagens talvez deixaram forte a marca, aquilo que você viu quando era muito pequena lá em Benavente e no campo e nos arredores. Para compreendermos a Hilda como criadora e a seguirmos como artista, nós temos de ir consigo à sua infância? Sim, eu acho que sim, acho que foi parte tudo da infância. Parte tudo da infância. Tudo da infância, todas as primeiras imagens que se vê, o que se, provavelmente do que se recusa e do que se guarda. Tem que falar um bocadinho mais alto, não tem? Aqui, não? Está bem, pronto, ok. Ainda bem. Desculpe. Sim, parte tudo da infância. Do que nós recusamos, esquecemos e do que guardamos e acho que à medida que o tempo vai passando, essas primeiras imagens, essas primeiras afinidades com a paisagem, ou com a paisagem a mudar, com as pessoas que nos rodeavam, com as histórias que contavam, com a luz, com o céu, com as nuvens. E a minha paisagem era uma paisagem era a Alzíria, era o rio, era um céu muito aberto, muito escuro ou muito claro, mas muito dramático, eu tinha de sempre. Isso acompanha sempre. Sempre. Sim. Tenho a ideia que está sempre muito presente. Por exemplo, quando eu vim para Lisboa, fiquei apaixonada por Lisboa também, pelo céu de Lisboa. Estudar para Belas Artes. O céu de Lisboa, eu estava sempre em estado de admiração, sobretudo no outono, quando a luz cai muito devagarinho e refletia no rio. A Escola de Belas Artes era num sítio alto e eu ia sempre espreitar como é que estava a mudar a luz. Mas essas primeiras imagens, essa primeira paisagem sobrepõe-se sempre. Sempre? Que interessante. A Hilda David, quando era pequena, tinha uma avó que a Hilda gostava muito, que era muito religiosa e que lhe contava muitas histórias, e nós sabemos como na infância se tem um olhar quase mágico sobre aquilo que nos contam e nos mostram. A sua pintura também pode ter herdado um pouco daquilo que a sua avó lhe mostrava, lhe dizia, a maneira como contava, ou a sua pintura, ou aquilo que a Hilda foi sendo, a mulher que hoje é. Pode-se falar aí de uma herança de entre as pessoas com quem estava a ter sido aquela mais perto? Essa minha avó tinha várias... gostava muito de festas, gostava muito de circo, e quando o circo chegava ia logo connosco ao circo, sim. Mas também gostava muito das festas, do Natal, a Páscoa, o Carnaval. Ela fazia máscaras para nós todos, para os netos todos, tinha muitos netos. Mas o Natal era uma época do ano mágica para mim, para os meus primos também, mas para mim, e começava logo porque no dia 1 de dezembro íamos
saíamos para ir apanhar musgo e as plantas que iam servir de árvores. Portanto, íamos criar uma micropaisagem isso era feito com muitas preparações. Íamos ver primeiro com muita minúcia e muito o sítio da casa onde ficava, que nunca era o mesmo. A minha avó tinha esse lado encenava, como se fosse uma encenadora. Havia sempre um cenário diferente. E era para fazer um presépio? Era para fazer um presépio. Portanto, esse lado de sairmos, irmos por cima dos valados à procura dos materiais certos. Minha avó dizia, ela não ia connosco normalmente, mas dizia, tragam pedras, dizia como é que era. Tragam plantas, e nós íamos à procura do que ela pedia. E era o musgo, e depois chegávamos com as coisas, e o azevinho, e depois chegávamos com as coisas, e pronto, e era fazer o presépio, e era também... as pessoas lá em casa transformavam-se todos em artistas, porque pintava-se... Todos usavam as mãos e a criatividade. Sim, os meus tios, tudo pintava. E havia um presépio em cada casa, e cada casa contava uma história sobre o nascimento do menino Jesus. Portanto, o que estávamos a fazer era uma ilustração de uma história. E era sempre diferente, quer dizer, desde muito pequenina, primeiro só a assistir, provavelmente, mas depois a participar de uma maneira muito ativa, e pintava-se o céu, ou arranjava-se um tecido que fazia de céu, Claro. Pronto, tudo isso era uma aula... Todo o mês de dezembro era embalado. Depois eram as sucessivas até à noite de Natal. Iríamos ver os presépios uns dos outros e as figuras mudavam de sítio. Mudavam de sítio. Depois para acompanhar até aos reis. Claro. E é para acompanhar a própria história de Natal. Wilde, alguma vez, lembra-se, transportou diretamente... Provavelmente sim, em muito mais do que uma tela, mas haverá algum momento que tenha sentido a necessidade de eu vou desenhar isto, ou vou pintar isto que estou a viver, ou vou transmitir isto de outra maneira? Não. Não muito. Não, normalmente eu acho que há um tempo que se sobrepõe ao outro. Pois, as coisas vão-se acumulando e provavelmente quando surgem nas telas pode ser consciente daquilo que quer fazer, mas o que acaba por ser uma pintura que eu considero acabada também tem muito inconsciente, tem muito dessas memórias. Mas vem. Quando é que se considera uma pintura acabada? Quando é que dá um quadro pronto? Eu lembro-me de uma definição feita por um pintor que eu gosto muito, que é o António da Costa, que numa entrevista... O Soriano gosto muito também. Numa entrevista perguntaram-lhe isso e ele disse que considera... que quando olha para a pintura e a pintura está a olhar para ele, está acabada. A pintura está a olhar para ele, claro. Está acabada. Eu acho que é isso. Uma altura que, pronto, já está ali alguma... Já estavam a olhar um para o outro. Hilda, também há bocadinho disse-me que é sempre uma surpresa, que se pode perceber muito bem o que está a dizer e acompanhá-la nesse desabafo, ou seu sentir. E depois disse umas boas e outras más. E quando a gente se encontra com os boas, eu adivinho ou admito que isso a faça prosseguir. E quando considera uma má surpresa, apaga ou recua ou pinta... Como é que faz? Qual é a sua reação quando diz para si própria isto é uma má surpresa? Mas, muitas vezes pinta-se por cima. Pinta-se por cima. E às vezes, quando se começa a pintar por cima, começa-se a ver que há coisas que não estão tão mal, começa-se a recuperar coisas. E
E pronto, é esse lado de experimentalista, está sempre, tem que estar sempre a olhar com atenção. E também às vezes o que está muito mal, e quando não se apaga, nem se pinta por cima e se vira ao contrário, que se vê muito tempo depois, fica surpreendido e dali pode sair alguma coisa mesmo nova. Também pode acontecer. Também pode acontecer sair nova. E qual foi o primeiro sinal para a Hilda que queria fazer isto que tem vindo a fazer? Pintar, agarrar num pincel ou num lápis, ou fazer gravura, ou bordar, borda tão bem, tem coisas tão bonitas bordadas, ou fazer aqueles mosaicos que eu vi aquela sua exposição maravilhosa, Metamorfoses, nas Belas Artes, neste verão passado, nesta primavera. Quando é que sentiu que estava pronta e que a sua vocação tinha que ser essa, a sua realização, aquilo que ia fazer? Eu acho que há um sentimento que nasceu com certeza muito cedo, que é quando é sentir-se que está acompanhado, se de repente se há uma tristeza, ou mesmo em criança, e eu lembro-me que me afastava e fazia qualquer coisa. Podia ser desenhar, podia ser, pronto, mas eu acho que é esse lado de estar acompanhado, não ficar sozinho. E o desenhar ou o pintar é mesmo esse diálogo, é mais... É um diálogo permanente. Sim, mas que faz sair anima, faz... É um bocadinho isso. Pois, anima, depois também é uma teimosia, porque às vezes também não anima nada, às vezes é muito, às vezes é muito difícil estar a dizer, mas o que é isto? Pronto, também há um lado às vezes muito difícil de ultrapassar, portanto tem que haver uma certa, esse sentimento de descobrir o que é que se pode ir fazendo e ter essa curiosidade por caminhar, fazer esse caminho, por caminhar. Ultrapassa esses dissabores que acontecem muito. Eu própria fiquei absolutamente deslumbrada com a perícia, é uma palavra muito, muito pobre, mas a maravilhosa destreza com que manuseou os minúsculos mosaicos que compunham as peças pequeninas. E nem sei, aliás, tenho pensado muito nessa exposição, nem sei, aliás, o que é que admirei mais, o que é que me interpelou mais, se foi o bordado, se foi o mosaico. E também havia a pintura maravilhosa e também muito forte. Gostou de ter misturado ali nas Metamorfoses as três maneiras de criar, essas três, pelo menos. Sim. Não, acho que era decisivo, quer dizer, para mim, esta exposição, que foi uma exposição que resultou de uma grande generosidade da Fundação Carmona e Costa e na pessoa da Maria da Graça, acabou por ser um momento em que vieram muitas coisas ao de cima, e havia muitas coisas. Ultimamente tinham desaparecido muitos familiares, muitos amigos que morreram e que não estavam já cá. E, de certa forma, esta exposição evoca-os no sentido de lembrar a alegria deles, a maneira de ser deles. A maneira de ser deles, por exemplo, os bordados chamaram-se por alguns dias e também porque é as memórias dos serões, toda a gente a bordar, a fazer alguma coisa, a fazer tricô, a ler o jornal para os outros ouvirem. Eram assim, uns serões, e isso, neste momento, tornou-se muito presente, essa ausência.
E os mosaicos também, estas técnicas, pode-se dizer que são técnicas muito demoradas, mas são também, quando se está a fazer um mosaico, há um acelerador de memórias, há uma... Sim. Foi um bocadinho É um tempo. essa vontade de fazer coisas que demorassem muito tempo e que me exigissem... Como que a entretivessem ali... que me fizessem lembrar, recordar, sim, depois havia a pintura, e depois mesmo o tema metamorfose e os mitos gregos, que eram um bocadinho lembrar essas pessoas a evoluir no campo, no fundo, a evoluir na paisagem deles, eram quase como mitos, com uma figura, uma rapariga que se transforma em árvore, porque foge a um deus. Aliás... Eram histórias que encaixavam na minha... Aliás, na sua pintura há muita antiguidade clássica e é muito engraçado porque há uns personagens com os nomes maravilhosos: Daphne, Aretusa, Adonis, Atis. Isto é quase musical, é tão bonito. E é essa transformação em fonte, a Aretusa transforma-se em fonte, atravessa o mar e já como rio, e desagua, porque ela parte da Grécia e chega à Itália, e o rio vai atrás dela. Vai atrás dela, exatamente. Uma história extraordinária. E eu tinha sempre o rio muito presente, tinha o rio Tejo, que era um rio que mudava muito, que transvasava muitas vezes. Nasceu com o rio ali? Ali, a ver a paisagem assim ficar submersa, as árvores a desaparecerem e depois tudo a secar outra vez. E quase todos os anos isso acontecia. Portanto, estas metamorfoses do Ovídio acompanham muito essa minha vivência também. Um dos, julgo eu, mas a Hilda dirá, mais marcantes encontros que teve na pintura ou a propósito da pintura foi com o então padre Tolentino, hoje cardeal Tolentino, que eu acho que ele levou pela mão também talvez para outra das suas mais fulgurantes aventuras artísticas, que foi os oito volumes da Bíblia traduzidos em português, que o Sr. Padre António já falou aqui. Isso foi uma grande aventura, ou não? Foi enorme, foi uma enorme aventura, mas tinha começado uns anos antes, quando nós não nos conhecíamos, fomos apresentados por um editor, que já cá não está, que é o André Jorge, que era editor da Cotovia, e nessa altura ele era editor do Tolentino, já tinha editado um livro que se chamou Estratégias do Desejo, que era sobre o Cântico dos Cânticos, e o Tolentino nessa altura traduziu o Cântico dos Cânticos. E o André falou com o Tolentino e depois ligou-me perguntar se eu gostava de fazer imagens para o Cântico dos Cânticos. Eu não conhecia o Tolentino, mas disse logo que sim, gostava muito. Mas disse logo que sim? Logo, imediatamente, fiquei muito contente com a ideia. E nem tinha lido a tradução, mas... Sim. E também era um autor do André. Isso. Começou aí a nossa aventura das imagens para os textos da Bíblia. Quanto tempo trabalharam juntos? Ou quanto tempo é que demorou? 3 anos. Só a fazer Pronto, ele também, com o trabalho de preparação todo e os textos que acompanharam as edições e isso tudo. Entre 2005 e 2008, eu trabalhei só nos textos, na Bíblia. E o Tolentino também se dedicou muito. O então Pato Tolentino e a Hilda David comunicavam muito, trabalhavam juntos, ou cada um fazia e depois mostrava? Como era o método? Era, cada um fazia, íamos trabalhando e depois víamos, eu via os textos e ele via as imagens, mas às vezes ele dizia-me: Hilda, não se esqueça de fazer uma imagem para esta passagem ou para outra passagem. E pronto, ele falava, eu lembro, e eram passagens que eu gostava muito de fazer, mas ele lembrava, ainda antes, quando eu estava a trabalhar naqueles livros, ele
lembrava, eu dizia. E foi um trabalho que foi feito, como é que é de explicar, à primeira, ou foi uma coisa muito buscada e rebuscada e pensada ali, muito roda do lápis, do pincel, do desenho? Não, teve muitas, mesmo antes o formato foi decidido, mas antes houve muitas... Hesitações. Houve muitas tentativas, umas mais desenhadas, outras mais figurativas, outras menos. Depois houve uma altura que se começou a achar que elas faziam sentido, aqueles grupos, e pronto. E acho que depois há uma unidade na técnica usada e na... E isso foi o que fez nascer, e depois que se foi cimentando ao longo desse trabalho, a grande amizade que tem, e o seu marido, Manuel Rosa, que tem a Hilda, pelo Cardeal Tolentino. Sim. É uma grande... Depois fizemos... O Tolentino também publicou poesia na editora que o Manuel trabalhava. Até hoje, o Manuel faz as capas dos livros de poesia do Tolentino. Portanto, até hoje há sempre uma ligação muito forte mesmo. E há também uma ligação, julgo eu saber, muito engraçada, é que há pouco eu falei evoquei a sua avó, e a Hilda falou um bocadinho dela, e o Cardeal Tolentino também tinha uma avó extraordinaríssima, que cantava, que sabia de cor o Cântico dos Cânticos, sabia de cor, era da Madeira, eles eram da Madeira, numa povoação certamente modesta e pouco frequentada, onde não havia livros, e ela sabia. Eu gostava que falasse um bocadinho disso, porque eu sei que a Hilda sabe mais que eu disto, e é uma história interessante de duas avós que marcaram duas pessoas que depois vieram a trabalhar juntas e tão criativamente. Sim, é esse lado o Tolentino diz isso, até em várias entrevistas, também falou disso connosco, mas ele fala disso e já escreveu sobre isso. Ele não tinha livros em casa, tinha poucos livros, ou não tinha livros, mas tinha uma avó que era a biblioteca dele. E a avó recitava os rimanços populares, muitas passagens da Bíblia, e o Cântico dos Cânticos cantavam-se nas igrejas, e ela cantava-lhe a ele. E a formação dele, a grande ligação dele de pequenino logo às histórias, à Bíblia e aos livros da Bíblia, começou com aquela avó. Por outro lado, eu também, a minha avó lia, mas as histórias também eram muito inventadas, portanto, havia sempre uma ligação das histórias às imagens. A minha avó bordava sem fazer desenho sobre o bordado, desenhava sempre a branco, e eram sempre ramos de árvores, e dizia, vamos bordar aqui as nuvens. As nuvens. As toalhas que ela bordava, ela normalmente fazia uma toalha para cada Natal. Era sempre era uma toalha só com nuvens, mas é branco sobre branco. Portanto, isso é evidente que marcou muito. Marcou. Às vezes, quando está a pintar, ou quando tem uma surpresa, ou quando faz uma descoberta, sente que não está a criar sozinha, que há qualquer coisa que a transcende, pensa no sagrado ou no divino, sente que não está sozinha e que quê? Não é esse lado, mesmo, eu acho que eu ouvi a conversa com o Martim, por exemplo. Sim. E o Martim Sousa Tavares referiu-se a isso, e eu acho que é uma coisa que é que cada vez que olhamos para uma obra de arte, a Última Ceia do Leonardo... Ele dizia, não estão sozinhos, não era? Eles não estiveram sozinhos, claro. Eles não podiam ter estado sozinhos. Claro que nós, de uma maneira mais modesta, também não estamos sozinhos, há sempre alguém, alguma... Estamos acompanhados com aquilo que fazemos, com esse Mas lado. daria a essa companhia o nome de Deus? Sim, acho que se pode. Eu tive uma educação religiosa e há uma coisa, quando eu era muito pequenina,
tinha uma gravura no meu quarto, que era uma litografia a cores, que tinha dois meninos a atravessar uma ponte, que estava a partir. E o rio estava tumultuoso e eles tinham um anjo por trás. E a minha mãe, pronto, havia perguntas sobre aquela imagem e as respostas eram que os meninos estão sempre acompanhados. Vocês nascem sempre acompanhados, todos os meninos têm um anjo. Portanto, essa companhia depois também pode passar para o trabalho, pode passar para sempre, que precisamos de companhia. Mas a Hilda pinta anjos. Eu, por exemplo, um dos quadros que tenho na nossa casa é com um anjo. Eu gosto, eu acho maravilhoso pintar um anjo. Adorava pintar um anjo, não sei pintar. Sim. Mas mesmo na Escola de Belas Artes havia uma certa estranheza em relação a mim, ao meu trabalho, porque havia anjos nas gravuras. Sim. E também já era alusões a passagens da Bíblia, porque eu lembrava muito de passagens da Bíblia quando fazia gravuras. Havia os anjos, quando o Abraão está sentado e apareciam os 3 anjos, eu fiz gravuras, mesmo na escola, era um motivo que eu gostava de usar. E havia essa estranheza. Depois também havia era a pintura. Eu, de certa forma, tinha uma linhagem de pintores em que passava muitas vezes por representações da Bíblia, desde do Miguel Ângelo. Nessa altura eu tinha uma cultura mais da pintura antiga do que da arte contemporânea. Conhecia menos. Consultava mais livros, tinha mais curiosidade. Pronto, e isso passava para ali. Essa ideia. Quem é que são as suas grandes referências na pintura? É impossível quase responder a isto, não é? Porque são épocas, são correntes, são... Começa pela pintura pré-histórica, pela pintura... Agora, há a pintura paleocristã, que é uma pintura incrível, que é a antiguidade. A pintura de Pompeia é inultrapassável, é admirável, e é sempre descritiva, mas nunca é banal, é sempre... Sim. Depois há a paleocristã, que também é uma pintura muito forte, porque se nota aquela carga de alguém que estava a ser perseguido, que as pinturas eram feitas em catacumbas, em sítios escondidos, mas havia essa necessidade de trazer beleza àquele lugar. E a pintura paleocristã influenciou-me bastante, e influencia-me, eu tenho afinidades com aquela maneira e que também vai beber a antiguidade clássica, mas muito deslaçado, porque era feito com muito poucos meios, em sítios sem luz. E depois já, pronto, a Idade Média toda, as iluminuras são coisas impressionantíssimas, a descrição das iluminuras, de certa forma, é a pintura da Idade Média mais impressiva, sim. Chega ao 400, depois chega ao de Giotto, o Masaccio, os grandes pintores, o Renascimento todo. Não se pode dizer que haja uma época ou um pintor. Por isso é que eu comecei a dizer, era impossível. Até agora há pintores extraordinários. A Hilda acontece, por exemplo, quando está no estrangeiro, ou mesmo cá, ir matar saudades de um pintor, ou de uma pintura especial, ou de um quadro, ou de uma época. Vai muito a museus, vai ver pintura? Vou, quando vou. Cá até nem vou tanto como pedir, mas vou muito, por exemplo, quando vou ao Museu da Arte Antiga, vou ver sempre o Santo Agostinho do Piar de la Francesca. Vou lá direitinho. Passo lá muito tempo. Vai visitá-lo? Vou visitá-lo. E isso é uma pintura também que e que tem a ver também com a Bíblia, porque o Santo Agostinho tem uma... Eu vi essa pintura, a primeira vez tinha 11 anos ou 12, e o Santo Agostinho tem uma veste que está representada a vida da Virgem, vários quadrinhos no vestido, no fato, no manto. E eu depois fui muitas vezes até
e depois, quando estava na Escola de Belas Artes, visitava e via cada pintura daquelas é uma pintura extraordinária e a pintura, aquela pertence a um tríptico que está em vários museus da Europa. Aqui acho que está um em Siena e o outro acho que está nos Estados Unidos, em Nova Iorque, e temos cá o Santo Agostinho. Hilda, acha que a sua pintura tem tido um tracejado ou um traço contínuo, ou se eu lhe pedisse que a revisse agora, assim, neste momento, é uma pintura com altos e baixos, não é de termos qualitativos, com certeza, mas com experiências, com descobertas, ou é uma coisa que se vai fazendo um bocadinho à roda? Por exemplo, os livros transbordam muitas vezes para a sua pintura. A palavra... É inevitável, porque eu também estou sempre a ler. E, portanto, é inevitável. As duas coisas estão... A palavra A palavra e o pincel estão e a imagem estão... E a imagem, estão totalmente ligados, mesmo que não seja evidente ou consciente, mas há sempre uma presença de uma coisa. E também eu vou, às vezes, vou procurar leituras por causa da pintura, por causa do que estou a fazer, da pintura ou do mosaico. Portanto, é quase uma coisa indesligável. Uma coisa acompanha a outra. O Mário Cesarini disse uma vez, ainda a Hilda era muito novinha, não sei se lembra desta frase, ficou aí nos anais das histórias portuguesas da pintura, e disse uma frase admirável sobre si, que você era uma musa do século XIII. Nem eu própria soube interpretar o que é que ele queria dizer, porque ele era uma personalidade extraordinaríssima, Cesarino, com uma imaginação transbordante. O que é que acha que ele quis dizer quando disse que você era uma musa do século XIII? Não sei bem, ele quando me viu a primeira vez disse que eu era do século XIII, disse, ela é do século XIII. Mas ele era muito nova e fez cerimónia de lhe perguntar porque é que está a dizer isso. Pois, eu não perguntei nada, mas fui ver, desde essa altura até agora, tenho muita atenção ao século XIII. Pois. O século XIII foi um século difícil, com muitas na Europa, mas sobretudo na Europa, né? Sim, que foi claro. É o que ele se refere mais. Teve em relação também a ele, porque ele também tinha movimentos muito rebeldes, teve os cátaros e a cabala na altura com a alquimia. Isso é uma coisa que é muito presente na obra dele, a ideia de transformar uma coisa sem valor em ouro, numa coisa muito valiosa. Uma das impressões mais fortes desse conhecimento e quando ele disse que era do século XIII, eu estava no ateliê dele, e o ateliê dele era um sítio incrível, porque era completamente preenchido de objetos que se relacionavam uns com os outros, e ele era um respirador, apanhava lixo, e do lixo de obras surpreendentes, incríveis. Eu isso marcou-me completamente, e também era uma afinidade, porque eu também gostava de guardar e de transformar. Portanto, foi uma ligação que se manteve até agora. Não, é uma frase extraordinária, porque com certeza que não diria, que não deve ter repetido mais nenhuma outra mulher. É muito interessante. Ele tinha sempre, quando conhecia assim, pessoas novas, arranjava-lhes sempre um sítio. Uma espécie de uma definição. Punha-as num lugar. E para mim foi o século XIII, e isso acompanhou. Olha, diga-me só uma coisa para acabarmos, que é difícil me responder. Já sei que me vai dizer que não, mas talvez possa dizer que sim. Está contente, nesta altura da sua vida, e olhando para o que pintou, as diversas abordagens que fez, os diversos meios que usou para criar, está feliz, sente-se bem, está contente? Ou, pelo contrário, acha que
O que está para vir é o que é. Nunca contente, quer dizer, na verdade há um desenrolar, e esse desenrolar é sempre feito com muitas eu cheguei aqui nunca foi sozinha, não é só sozinha desse lado de encontrar companhia no que não é palpável, é também as grandes companhias, as grandes amizades que me acompanharam. Eu tive uma sorte extraordinária. As pessoas que conheci, que me acompanharam, que me ajudaram e que me guiaram completamente. Espiritualmente. Estou contente e estou sempre a encontrar pessoas novas, pessoas que me despertam e que eu acompanho as obras deles, os livros, e eles me acompanham a mim. Portanto, acho que isso vai continuar, isso é extraordinário. E eu acho que isso passa muito também pelo trabalho, pelas afinidades que se vai encontrando com todos E as afinidades que o próprio trabalho cria. Desde que entrei na Escola de Belas Artes, e ao lado familiar, que já havia e que também foi muito feliz, mas depois há, na verdade, os grandes encontros. É, os grandes encontros. Que é uma sorte na vida, não é? Os Que grandes encontros. é Como melhor. eu tive consigo. Como não... Muito obrigada, Hilda. Obrigada, Maria de Fão. Muito obrigada. Eu queria agradecer ao Padre António, claro, em primeiro lugar, e queria agradecer a todos terem vindo. Queria agradecer, evidentemente, à Renascença que nos deu, ao Padre António e a mim, aqui o apoio para estas 4 conversas, à Eclésia, que fez também uma gravação aqui a semana passada com nós todos, e à minha querida e nossa querida Maria da Graça Carmona Costa, a quem Portugal deve incomensuravelmente uma coisa que não pode ser medida, o trabalho que tem feito pela arte, pela cultura, por tudo. Também merece. Ai, muito obrigada, que bom. Bastante flor. Com simplicidade, Maria João, e do coração, permita que lhe agradeça em meu nome e em nome de todos nós. Ai, muito obrigada. O tempo hoje não nos foi favorável, mas tivemos aqui Mas foi tão bom. o melhor Sim. do que poderíamos ter e de quem poderíamos ter. Exatamente. Com profundidade, com elegância, com realismo, gente profundamente inserida na vida, na sociedade portuguesa, que tem muito para dizer e disse, com sabedoria, com dimensão profética, com dimensão de humanismo, com dimensão também de inspiração cristã. Este foi um autêntico e profundo diálogo entre fé e cultura, entre a Capela do Rato e a sociedade civil e a cidade de Lisboa. Tentei. Muito obrigado, Hilda, que aqui está conosco, ao Sebastião Bugalho, a Matilde Gato, ao David Lopes, ao Martim Sousa Tavares e todo o público. E esta plateia tão generosa. E ao Emanuel, também quero agradecer por nos fazer as transmissões e nos leva, através da gestão da página e das redes sociais, a não sabemos quem. Isto é um serviço também que prestamos à sociedade portuguesa e atrevo-me a dizer, com um bocadinho de exagero, mas também com verdade ao mundo, porque há gente que nos ouve e que nos vê no Brasil, nos Estados Unidos, em França, por esse mundo fora. Maria João, muito obrigada, Sr. Padre. Muito obrigada.